E aí, pessoal, chegamos para mais uma aula temática, onde tem como participação especial da Emília, isso mesmo, a Emília do Sítio do Pica-Pau Amarelo, certo? Por quê? Porque a gente precisa ter força, vontade, animação e foco, que a gente vai conseguir vencer isso junto. E por isso, para a nossa aula de biologia, tem a nossa convidada especial que se chama Emília, correto? Então vamos iniciar aí mais uma aula. Pois bem, hoje a gente começa a falar sobre o sistema respiratório. Então a gente está falando do nosso corpo humano, nós já falamos do sistema digestório, que a gente tanto usa, e nessa quarentena estamos usando demais. Falamos do nosso sistema urinário, na produção de urina, que a gente tem que ter muito cuidado em tomando bastante água e evitando essas comidas, essas coisas gordurosas e salgadas, tá? Não adianta eu tomar água e me alimentar desse jeito errado, ok? E agora a gente vai falar do nosso sistema respiratório, da nossa respiração. E aí, do que é formado, de quais órgãos são formados no nosso sistema respiratório? O primeiro órgão, ó, nariz, certo? Mas antes da gente falar de órgãos, o que é respirar? Respirar é absorver oxigênio e liberar gás carbônico. Esse processo de absorção de oxigênio e liberação de gás carbônico se chama troca gasosa. Isso mesmo, trocas de gases, onde eu absorvo o oxigênio e libero o gás carbônico. E para esse fenômeno acontecer, é necessário que os nossos órgãos, principalmente no interior dos pulmões, estejam funcionando corretamente, ok? Então vamos aí. O nosso sistema respiratório inicia-se pelo nariz. Pela boca também, professora? Não, nariz. Boca é sistema digestório. Mas, professora, eu respiro pela boca. Eu só respiro pela boca porque eu tenho algum problema alérgico, porque eu não consigo respirar pelo nariz, porque quando meu nariz entope eu respiro pela boca? Sim. A gente também respira pela boca. Só que a boca não é um órgão do sistema respiratório. A boca é um órgão do sistema digestório, do aparelho digestivo. O nariz que é um órgão do sistema respiratório. E devemos respirar pelo nariz, fazer de tudo para que o nosso nariz esteja funcionando corretamente. O porquê? Porque como ele é um órgão específico do sistema respiratório, ele tem mecanismos, né? Ele possui propriedades que vai facilitar a nossa respiração, mas isso a gente já vai ver. Para a nossa aula de sistema respiratório, eu tinha que trazer nossos amigos, correto? Isso mesmo, o nosso amigo esquelético. E por que ele está aqui? Porque olha só, dentro dessa caixa óssea toda aqui, está o nosso sistema respiratório. Não só ele, como o cardiovascular, mas o respiratório que a gente vai ver agora. Então aqui estão os nossos pulmões, ó. Se eu virar ele de costas, ó, os nossos pulmões estão aqui, o esquerdo e o direito, protegidos por essa caixa óssea, essa caixa torácica, onde eu tenho aqui o que? As costelas, 12 de cada lado. Eu tenho esse osso aqui que se chama osso externo. Eu tenho toda essa cintura escapular, que é a escápula, a clavícula. E eu tenho a nossa coluna vertebral. Então percebam que eu tenho vários ossos protegendo, como outros ossos, mas os nossos pulmões, eles estão aqui dentro. Por isso que quando eu faço isso aqui, ó, eu sinto as minhas costelas se movimentarem, eu sinto o meu peito encher e o meu peito esvaziar. Porque esses ossos aqui, eles se movimentam. Se movimentam por quê? Porque o pulmão ele não está colado aqui. Quando o pulmão enche de ar, eles vão para frente. Quando o pulmão esvazia, eles vão para trás. Significa que esse osso ele é mole? Não, mas ele tem esse movimento porque o pulmão ele está aqui dentro. Então o pulmão faz esse movimento, ok? Trouxe também para a gente entender melhor a nossa outra amiguinha, né? Que vai mostrar os órgãos exatamente. Então, primeira coisa, eu começo a respirar pelo nariz, é o meu primeiro órgão, tá? Da minha via respiratória, ok? Então, ó, dentro do nariz eu tenho pelos, todo mundo já deve ter percebido isso. Para que servem esses pelos?
Esses pelos servem para filtrar e umidificar o ar, ou seja, tirar as impurezas do ar e tornando esse ar úmido, melhor para ele chegar no pulmão. Só o nariz que tem pelos? Não, tá? No caminho desse ar até os pulmões, eles vão encontrar como se fossem cílios, que também vão estar filtrando esse ar e umidificando. Então, respirei, nariz, depois do nariz ele vai para onde? Ele passa pela faringe, sim, faringe, tá? Ele passa pela laringe, que aí a laringe é um órgão exclusivo da voz, da fala, isso mesmo. É através do ar, passando nas cordas vocais, como se fossem cordinhas de violão, dobras da nossa pele interna, que o ar passa por ali, faz vibrar essas cordas e a voz sai. Por que algumas pessoas falam mais alto? O tom de voz é mais alto, outros mais baixo, um mais fino, outro mais grosso. Porque a maneira como essas cordas vocais, como essas dobras, essas pregas vocais, estão organizadas. Então faz esse tom da voz ser diferente, ok? Então, nariz, respirei, o ar passou por ali, faringe, laringe, responsável pela nossa voz. Depois da laringe, traqueia. A traqueia, pessoal, tá aqui, ó. Esse azulzinho aqui, ó. Tá vendo? Não sei se vocês conseguem perceber por aí, mas na traqueia eu tenho vários anéis traqueais, são cartilagens que vão fazer a condução do ar até, né, mais um canal para o ar chegar onde? Nos pulmões, que é o meu objetivo comum, ok? Então, aqui na traqueia também tem esses cílios que vão umidificar e que vão limpar esse ar. Pois bem, saiu da traqueia, vai para onde, gente? Já vai para o pulmão? Não. Calma aí que o pulmão não funciona, caiu tudo aqui, calma. Saindo da traqueia, percebam aqui, ó, tá vendo que tem uma bifurcação? Porque eu tenho dois pulmões, correto? Então, saindo da traqueia, ele encontra os brônquios. A traqueia se bifurca, ou seja, se divide em dois brônquios, são esses azuisinhos, tá? Que mais uma vez está conduzindo o ar para onde? Para o pulmão. Até aqui tá fora do pulmão, tá? Saiu aqui do brônquio, esse brônquio ele vai ficar mais estreito, mais fininho e ele vai ter galhos. Então ele se chama de bronquíolos. Aí esses bronquíolos já estão aqui dentro. Ó, tá vendo o azulzinho? Ó? São os bronquíolos. Estão dentro dos pulmões. Condução de ar ainda. E aí, dentro do pulmão, no término desses bronquíolos, eu tenho como se fossem, ó, essas bolinhas azuis, certo? Como se fossem caixinhos de uva, que são o quê? Alvéolos pulmonares. Isso mesmo. Meu Deus, que nome estranho, professor. Sim. Os alvéolos pulmonares estão no final de cada bronquíolo, formando como se fosse um cacho de uva, tá? Que vai fazer essa troca de gases, ou seja, inspirei oxigênio, expirei gás carbônico. Essa troca de gás é apenas pela respiração? Não, é pela quantidade de sangue também, porque o sangue também está circulando por aqui, pelos pulmões. Então eu tenho essa troca de gases aqui dentro. Aí vou apanhar o pulmão que caiu aqui no chão. Achei, certo? Ó. Aqui eu tenho o pulmão direito e o pulmão esquerdo. Então, ó, o pulmão ele é dividido em lóbulos, ou seja, em partes. Então, eu tenho partes pulmonares. Percebam que, ó, o pulmão tá aqui, né? O pulmão direito, ele tem 3 partes e ele é um pouco maior. O pulmão esquerdo, ele só tem 2 partes e é um pouco menor. Por quê? Porque o pulmão esquerdo divide espaço com coração. Então, ele é um pouco menor, mas isso não influencia em nada na nossa capacidade respiratória. Podem ficar tranquilos, tá? Então, ele é um pouco menor. Aqui dentro desse pulmão, eu tenho os bronquíolos e milhares de alvéolos pulmonares, que são como se fossem caixinhos de uva no final dos bronquíolos, que vão realizar essas trocas gasosas. Sendo que os alvéolos, eles são muito capilarizados, ou seja, tem muitos capilares, é muito sangue circulando por ali. Ele é muito resistente? Sim,
Só que devemos ter cuidados. Que cuidados esses? Quando uma pessoa tem alguma doença pulmonar, a pessoa está na presença de muita poluição, tá? Ela mora num lugar muito poluído, com muita fumaça, fuma ou é um fumante passivo, ou seja, convive com alguém que fuma, aí esses alvéolos que estão aqui em milhares acabam sofrendo. Por quê? Porque os alvéolos é onde ele realiza a troca gasosa de oxigênio e gás carbônico, tá? Então o pulmão ele vai reduzir, crescer, porque ó, é lógico que a gente não fica fazendo nada, mas o ato de respirar faz o pulmão ter esse processo de contração. E os alvéolos que estão aqui dentro também estão contraindo, correto? Se eu tenho essas agressões, né, de fumaça, de poluição, do cigarro, qualquer outra doença, pode ser que esses alvéolos façam o quê? Tenham pequenos rompimentos, pequenas hemorragias, que vão levar a outras doenças, como, por exemplo, o enfisema pulmonar. Mas isso é questão para a próxima aula, tá? O que eu preciso saber é que, pois bem, esse pulmão, já ouvi falar que fulana teve água na pleura. O que é isso? A pleura é a membrana que protege o pulmão, que envolve o pulmão. A pleura são duas membranas, elas deslizam entre si. E entre uma pleura e outra existe um líquido chamado interpleural que vai fazer esse deslizamento, né? O pulmão está contraindo, relaxando e a pleura está ali, acompanhando esse movimento. Quando eu tenho um derrame pleural, água na pleura, é porque essa pleura ela sofreu um derramamento, ou seja, um rompimento, um sangramento, que faz com que ela perca essa capacidade de deslizamento. Se ela não desliza, o pulmão vai tentar se expandir e não vai conseguir, porque a pleura está ali, ó, tá rígida, e isso prejudica a respiração, certo? Então vamos fazer aí um apanhado, porque eu falei de muita coisa ao mesmo tempo e vocês devem estar assim, ó, ui, o que é isso? Pois bem, sistema respiratório, tá? Então, ó, sistema respiratório, ele inicia pelo nariz, super tranquilo, tem os pelos para umidificar, para limpar esse ar. Depois eu venho com a faringe, laringe, lembrando que a laringe é a nossa voz, isso mesmo, é responsável pela nossa voz. Então, através da passagem do ar, passa por ali, pelas cordas vocais, vão vibrar e vai liberar esse ar, vai liberar essa voz, perdão, tá? Saindo da laringe eu tenho a traqueia, então é onde eu tenho cartilagens, os anéis traqueais, por onde o ar vai passar. Também tem cílios ali dentro, que também vão filtrar esse ar. Saindo da traqueia eu tenho os brônquios. Os brônquios é uma bifurcação da traqueia, tá? Ainda num calibre grosso de condução de ar. Depois desses brônquios eu tenho os bronquíolos, que aí sim são ramificações, são os brônquios mais finos, podemos dizer assim, que estão dentro do pulmão, tá? E a cada final desse bronquíolo, então eu tenho aqui também o pulmão, que é o nosso órgão de respiração, e no final desses bronquíolos eu tenho os alvéolos. Então olha só, gente, órgãos de respiração, órgãos do canal respiratório, por onde o ar é conduzido. Nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos. O ar passou. O órgão de respiração, onde realmente acontece a troca gasosa. Pulmão, tá? Qual é a unidade funcional desse pulmão que faz com que ele tenha essa capacidade? Alvéolos pulmonares. Lembra quando a gente viu que nos rins, a unidade funcional dos rins eram os néfrons, certo? Que fazia todo aquele processo de produção da urina, né? Filtração, reabsorção e secreção? Sim. A unidade funcional do pulmão são os alvéolos, ok? Então, se a gente fizer um breve desenho, né? Vocês sabem que eu não sou boa em desenho. Eu vou ter esse canal respiratório aqui, ó. Aqui eu tenho meu nariz,
Tá? E aí alguém pode me perguntar, mas professor, e aquele muco, né, conhecido como meleca? O que é? Aquilo ali é resíduo do ar, é sujeira do ar. É tudo que o pelo limpou, purificou o ar e foi formando esses resíduozinhos, que é esse muco, tá? Então eu tenho o nariz, então o ar entrou por aqui, passou pela faringe, passou pela laringe, vai passar pela traqueia, com os anéis traqueais, correto? Se bifurcou, tá? Em dois, então são os brônquios, por isso bifurca, ó, tá? São os brônquios. Esses brônquios agora, né, ainda no calibre grosso, eu vou ter isso daqui, ó, uma ramificação desses brônquios. Então eu tenho os brônquios mais fininhos. Esses brônquios fininhos são chamados de brônquios, que já estão dentro dos pulmões. Uma vez dentro dos pulmões, esses bronquíolos eu tenho aqui, ó, célulazinhas no final dos bronquíolos, como se fossem caixinhos de uva, tá? Esses alvéolos aí são chamados de alvéolos, alvéolos pulmonares, tá? Se eu ampliar esses alvéolos aqui, ó, eu tenho isso daqui, eu tenho muito capilar aqui dentro, tá? Ele é altamente capilarizado, ou seja, vascularizado. Por quê? Porque eu tenho muito sangue circulando aqui. E para quê? Porque eu preciso ter essa troca gasosa. Então, se os alvéolos não realizam essa troca de gases corretamente, a minha respiração vai ficar o quê? Comprometida. Por que a pessoa tem falta de ar? Tem algum processo desse daqui ruim, ou até mesmo eu, ó, mas eu não consegui liberar. Então, os alvéolos pulmonares não estão funcionando corretamente, ok? Então, o nosso sistema respiratório. Mas existe também uma cartilagem, podemos dizer assim, uma estrutura que auxilia muito nesse movimento de inspiração e expiração. E ele fica bem abaixo dos pulmões aqui, ó, que se chama diafragma. É um músculo, tá? Não é um órgão. Ele é o músculo que fica aqui embaixo das nossas costelas. Se a gente colocar as mãos aqui, a gente vai perceber. Se a gente fizer isso aqui, ó, você vai perceber que esse músculo está se movimentando. Exatamente. Esse músculo chamado diafragma auxilia no processo de inspiração e de expiração. Como? Quando a gente inspira, ele empurra nosso estômago para baixo para sobrar mais espaço onde? Na nossa caixa. Então o músculo está aqui. A gente inspirou, ele comprime, né? Empurra um pouquinho o nosso estômago para baixo para ter mais espaço aqui para o ar chegar. A gente expira, o que o músculo faz? Põe para cima para empurrar o ar para fora. E aí isso auxilia o quê? Na nossa respiração, porque a gente respira, a gente expira CO2 e não pode ter resíduos de CO2 aqui, tá? Então é necessário que saia isso tudo. O que acontece? Naquele dia de domingo, minha mãe preparou aquele almoço 10, comi demais, me deu aquele mal-estar, não tô conseguindo respirar, e eu deito, eu levanto, eu sento, eu corro, eu faço isso, faço aquilo. Por que isso, gente? Comeu demais? Sim. Mas o que está acontecendo? A comida foi pro meu pulmão? Não. O meu estômago está aqui embaixo. O meu diafragma está aqui. Quando eu inspiro, meu diafragma tem que empurrar um pouquinho o estômago para baixo. Mas se meu estômago está lotado, né, cheio demais, ele vai conseguir fazer isso? O que acontece? Eu tenho aquele mal-estar, aquele sensação de não conseguir respirar direito. E realmente, eu não estou conseguindo respirar direito. Por quê? Porque o meu diafragma não consegue comprimir o meu estômago, então não chega o ar na quantidade suficiente, certo? Então, sistema respiratório é super tranquilo, muito tranquilo e muito contextualizado, porque a gente relaciona o sistema respiratório com tudo, com a poluição, com o ato de fumar, que é tão prejudicial. Rapidinho, o ato de fumar, ele prejudica todos os órgãos,
mas a fumaça do cigarro, a crosta do cigarro, se adere principalmente nos alvéolos pulmonares e na parede dos pulmões. Lembra que eu falei que a gente tem aqui, ó. Peraí, que eu tô de férias. Lembra que eu falei aqui que a gente tem a pleura, que é a membrana dupla que fica ali deslizando sobre o pulmão, possibilitando essa capacidade de contração e dilatação? Sim. O que o cigarro faz? Deixa eu falar um piloto colorido. Ele vai grudando a sujeira aqui, ó, o resíduo do cigarro, e em volta o alvéolo. Então ele vai se aderindo e ele vai tornando esse pulmão mais rígido. Ele não vai conseguir ter mais essa elasticidade de contração e dilatação. Então você começa o quê? Ter dificuldade respiratória. Isso, em casos gravíssimos, pode levar ao quê? Ao câncer de pulmão, que é esse pulmão menor um pouco, tá? Esse pulmão escurecido, porque se eu formei uma película eu não consigo ter muito sangue circulando ali, e aí esse sistema respiratório sendo o quê? Comprometido. Ok, pessoal? Fiquem com Deus e até a próxima aula. E hoje participação especial da Emília. Tchauzinho!